sobe o som do contrabaixo, faça muito barulho para a glória de Deus. Eu aprendi que quando nós vamos entrar na presença de Deus, nós precisamos tanger o tangedor. E aí nós invocamos a presença de Deus com sons. Música não é só um barulho controlado. Música é uma forma de invocar a presença do Senhor. É uma forma de chamar Ele para perto. Amém? Você já percebeu que às vezes as coisas não estão bem, alguma coisa ali tá ruim assim, e aí então começa a tocar uma música, e aquela música, ela começa a falar ali coisas preciosas, ela começa ali a elogiar o Senhor, e daí a pouco você está derretendo. O que está acontecendo, gente? É porque a presença do Senhor está sendo invocada para perto, sendo chamada para perto. Amém? Não é sobre música que eu vou falar, mas hoje é um dia de ceia, é um dia de Santa Ceia, é um dia assim muito especial, é um dia onde nós, de alguma forma, nós trazemos à memória aquilo que... por gentileza, acende o primeiro interruptor, por favor. Obrigado. Então, é um dia onde nós trazemos à memória, é o primeiro mesmo. Ah, tá bom. Trazemos à memória aquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz. Então, isso tem que fazer mudança, tem que trazer mudança em nós. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, mas não exatamente sobre isso, né? Eu quero começar lendo em Mateus, no capítulo 9, no versículo 16, que fala assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Tem algumas versões que falam aumentando a rotura, alguma coisa nesse sentido. E o versículo 17 diz: não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, e o vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Então, é algo que eu preciso ter em mente, é que se eu estou buscando algo da parte do Senhor, eu preciso preparar um recipiente para colocar aquilo que eu estou recebendo. Eu não posso viver uma vida de qualquer maneira e pensar que eu vou buscar algo do Senhor e que eu vou receber aquilo e que tudo vai dar certo, de qualquer maneira. Não, a Bíblia está nos ensinando que eu não coloco vinho novo, eu não coloco unção nova dentro de uma vasilha velha. Sabe por quê? Então, quem aqui não sabe como que funciona o processo de fabricação de vinho, você faz ali o suco de uva e coloca dentro, lá no passado, né? Hoje coloca em tonéis de madeira, de inox, do que for. Mas lá no passado, igual a Bíblia está dizendo aqui, colocava em vasilhas de couro, feito de pele de animais. E aí, com a quantidade de oxigênio ali controlada, aquela bebida começava a fermentar. Então, se a vasilha não fosse nova, ela não suportaria a fermentação. Então, quando eu estou buscando algo da parte do Senhor, eu tenho que estar preparado para viver essa fermentação. O que é essa fermentação? É uma transformação. É uma transformação. Então, se eu não estou preparado para viver a transformação daquilo que o Senhor vai me entregar, pode ser que eu não resista. Quer ver? Quantos aqui, né, estão na caminhada cristã, viu ali o seu colega de escola, o seu vizinho, e assim receber Jesus de uma forma maravilhosa, e daí um tempo, ele assim, estava todo assim, desnorteado. Por quê? Ele falou assim, eu já vi gente que falou assim comigo, ele falou assim: olha, a minha vida era muito boa, mas depois que eu aceitei Jesus, misericórdia, a minha vida virou uma derrota. Por quê? É porque Jesus traz isso na vida da pessoa? Não, é porque quando eu recebo uma unção nova, eu tenho que ter um recipiente novo, adequado, para colocar dentro. Por quê? Se eu estiver recebendo aquilo que Deus está me entregando, mas eu não quero renovar nada na minha vida, não vai dar certo, né? Então, sem parar nesse ponto aqui, porque são 7 páginas, então a gente precisa caminhar, né? Então, odres velhos não suportam a fermentação,
do vinho novo. Não podemos adequar a novidade, a good news, as boas novas, a uma velha forma de viver. Mas nós devemos adequar a nossa vida àquilo que nós estamos recebendo, aquela unção que nós estamos recebendo. Então, quando nós olhamos para essa passagem bíblica, nós recebemos duas mensagens. E essas mensagens, uma delas, a primeira, o versículo 16, que fala das vestes, da roupa nova, da roupa velha, recebendo um remendo novo, está falando da nossa condição espiritual diante de Deus. Mas a segunda mensagem que está falando do vinho, simboliza o nosso enchimento, ou o enchimento do Espírito em nós. Então, ou seja, nós temos que de alguma maneira ir renovando paulatinamente, dia a dia, para que esse Espírito tenha morada em nós, faça morada em nós, e que tudo vá bem. Então, eu quero ler aqui em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 13, que diz assim, só para a gente falar um pouco do versículo 16. Ele diz assim: então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, ou seja, o sangue do Cordeiro, ele foi vertido para branquear as nossas vestes. Ele foi vertido para nos lavar. Então, ou seja, se eu estou acessando esse sangue, se esse sangue está sendo todos os dias derramado sobre mim, e ele não está lavando, alguma coisa está errada, porque ele tem poder para lavar toda a impureza. Então, se eu voltar lá em Isaías, não que eu vá ler isso daqui, está falando que, ainda que os nossos pecados sejam assim, vermelho como a escarlata, eles se tornarão brancos como a pura lã, ou como a neve, a neve é branquinha, antes do carro jogar poeira nela, ela é branquinha. Então, a roupa é a nossa apresentação. A roupa é a nossa apresentação. Eu quero me apresentar diante de Deus. Eu tenho que me apresentar limpo, lavado, remido, justificado pelo sangue de Jesus. Não, mas eu quero me apresentar de qualquer maneira. Eu não quero abrir mão de nada. Eu quero acessar as bênçãos do Senhor para a minha vida, mas eu não quero abrir mão de nada que me embaraça. Misericórdia, isso não combina. Então, quando Jesus está falando aqui que eu não posso fazer um remendo, pegar algo novo, um remendo novo, para colocar na roupa velha, é disso que ele está falando. Claro que se você for lá olhar nas técnicas da hermenêutica, você pode abrir um pouco mais o leque, mas assim, de uma forma mais simples, mais superficial, é disso que ele está falando. Eu não posso, todas as vezes que a Bíblia traz para nós o mandamento, logo na sequência tem uma promessa. Mas o que nós fazemos? Humanamente fazemos. Nós vamos lá e acessamos, ou queremos acessar, e a promessa. Mas nós esquecemos do mandamento que nos conduz àquela promessa. Então, as nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Nós não podemos fazer ajustes, fazer, vamos dizer assim, uma mescla. Claro que não é sobre isso que nós vamos falar, mas assim, se você for olhar para, quer ver? Eu posso falar disso. Se a gente for olhar para o Islã, por exemplo, ele não aceita a pessoa entrar lá, para o Islã e não, vamos dizer assim, e não viver a íntegra do que está lá. E por que no cristianismo, um homem que veio, ele esvaziou-se de toda a sua glória e desceu e morre numa cruz e ressuscita ao terceiro dia e a morte dele leva os nossos pecados e a vida dele traz vida para nós, e eu olho para isso, eu creio nisso, e aí eu falo assim, é importante, mas eu posso viver de qualquer maneira. Interessante, Então assim, não pode. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos olhar para o Evangelho e pegar somente aquilo que nos interessa. Nós temos que viver Ele. Nós temos que viver o Evangelho. E Salmo 51 diz assim, cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Tem uma versão que diz um espírito inabalável. Não expulses
Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E aqui o versículo 12 é maravilhoso, ele fala assim: devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Então, ou seja, em 4 versículos, olha o que o salmista falou. Ele quer primeiro que seja criado nele um coração puro. Isso tem que ser a nossa busca. Depois, ele não quer perder a presença do Espírito, no versículo 11. E no versículo 12, né, por algum motivo alguém tirou dele a alegria da salvação. Não que Deus venha lá e tira isso de você, né, mas alguém pode ter tirado. E ele falou assim, ó, devolve-me a alegria da tua salvação. E aí depois que ele acessou essas 3 coisas, ele falou assim, então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Ou seja, se eu quero ensinar o outro, se eu quero ensinar Montreal a voltar para o Senhor, eu tenho que ter um coração puro, eu tenho que viver na presença, e eu tenho que ter a alegria da salvação. Então eu não posso ir ali pelas ruas, pelos becos, pelos valados, fazer o evangelismo de qualquer maneira. Eu preciso viver o evangelho na minha vida. Então, com isso em mente, eu quero mostrar para vocês como que o salmista estava preocupado em agradar a Deus. Então, logo na sequência aí, no versículo 15, né, é o 51:15, ele falou assim, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Né? Então, o que eu já vi? Eu já vi pessoas que fazem aquelas promessas difíceis, subir a escadaria da penha de joelho até lá em cima. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer sacrifício. O único sacrifício que Ele queria que fizesse, Jesus veio e fez. Aquele era um sacrifício útil, aquele era um sacrifício que agradou a Deus. A Bíblia diz, agradou o Senhor moê-lo. Por quê? É porque era algo que tinha sentido, é algo que tinha significado para o Senhor. Quando o Senhor moeu ali Jesus na cruz, Ele estava dizendo, Ele está levando o pecado da humanidade sobre Ele. Todo aquele pecador que está derrotado, que está distanciado, que está longe de mim, vai ser reconectado se olhar para Ele e aceitar o que Ele fez na cruz. Então, por isso agradou o Senhor moê-lo. Agora o meu sacrifício, eu vou subir a penha de joelho. É sacrifício de tolo, gente. Sacrifício de tolo. Deus não agrada disso. Tanto que o salmista falou assim, olha, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Senão eu os traria, né? Então, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Esse é o sacrifício que Ele quer, um coração quebrantado e contrito. Então, Ele quer uma mudança dentro de nós, Ele quer uma transformação dentro de nós. Então, quando nós acessamos aquilo que o Senhor proveu para nós na cruz, é para fazer uma transformação. Muitas das vezes nós vamos para o Evangelho. Eu me lembro, né, a nossa cidade ali é Betim, e a nossa igreja era muito grande. Era pequena, mas depois ficou grande. E aí eu me lembro que alguém um dia falou assim, a Lagoinha é uma igreja de rico. Eu falei, glória a Deus, nós somos ricos mesmo. Nós somos ricos das bênçãos do Senhor. Aí um colega que trabalhava comigo, ele falou assim, eu vou para lá, porque eu quero ficar rico. Eu falei, vem, né, vem porque você vai ficar rico. E você fica mesmo. Só que antes de pensar em ter, nós precisamos pensar em ser. Nós temos que ser alguém que o Senhor olha lá do seu trono. Ele olha lá do seu trono e agrada. Nós temos que ter uma vida agradável diante do Senhor. Aleluia! Amém. Então,
Não podemos desprezar o que nós recebemos. Nós não podemos desprezar os pequenos começos. Às vezes nós olhamos para alguém ali que está começando na fé, que está devagarzinho conhecendo as promessas, os mandamentos, ali as ordenanças do Senhor. E a gente, às vezes, humanamente, a gente quer desprezar aquilo. Nós não podemos, porque é de lá, tudo que começa, você vê uma árvore imensa, ela veio de uma sementinha, você vê um projeto grande, né? Eu até brinquei ali com o Ariel, a Alphaville tem o quê? 40 mil membros? Ou mais? Mais ou menos 40 mil membros. Mas um dia ela começou pequena. Um dia ela começou pequena, né? A nossa igreja mãe ali em Belo Horizonte começou com aproximadamente 20 pessoas. 20 pessoas, numa garagem. E aí alguém que alugou a garagem, isso, gente, há mais de 70 anos. Alguém que alugou a garagem, e ali, e os pastores, as pessoas que estavam ali, estavam sendo batizadas com o Espírito Santo, e a pessoa que tinha alugado a garagem, que tinha começado, meio que não gostou bem daquilo ali, e expulsou todo mundo. Até a garagem eles perderam, porque estavam sendo batizados com o Espírito Santo. E aí as pessoas não entenderam aquele movimento, né? Aqui em Montreal, nós temos pessoas que não entenderam esse movimento. Gente, ser acessado pelo Espírito Santo é lindo, é tremendo. E você deve se posicionar nesse lugar. Porque quando o salmista escreveu, cria em mim um coração puro, coloca nos meus lábios a palavra, uma palavra de louvor. Gente, isso é estar nesse lugar para ser acessado pelo Espírito Santo. Ele precisa fazer morada em nós, porque é uma promessa, mas nós precisamos apresentar para Ele um lugar decente, um lugar, vamos dizer, mas é um lugar restaurado. Ele que vai restaurar, mas é um lugar onde Ele tem liberdade para ficar. Tem uma música do Gerson Rufino que ele fala que ele era uma tapeira velha, uma casa velha, e aí o Espírito vem e faz morada ali e renovou tudo. Isso é a gente. Eu era tapeira velha, estava ali na roça, derrotado, e meu avô era macumbeiro, fazia uns trem esquisitos, e eu ficava vendo aquilo, e ele curava bicheira de animal com sei, Deus misericórdia, né? E aquilo para mim era normal. Mas um dia eu ganhei uma Bíblia, e aí aquilo parou de fazer sentido, mas surgiu para mim algo novo que eu não conhecia. E então, devagarzinho, eu fui conhecendo o Senhor. E hoje eu estou aqui. Eu tenho muito para caminhar? É claro que tem, né? Como diz o apóstolo Paulo, não que eu já tenha chegado lá, mas olhando, né, para frente, para o alvo, as coisas naturais vão ficando para trás. Eu preciso olhar para frente. E eu tenho certeza que você também precisa olhar para frente. Então nós não podemos tirar pedaços daquilo que o Senhor nos deu, uma provisão completa que Ele nos deu, e remendar as nossas mazelas. Nós precisamos despir daquilo que não é agradável diante do Senhor e vestir essa provisão nova. Nós precisamos usar essa provisão completa, né? Então nós precisamos acessar de forma integral aquilo que Ele nos proveu. Amém? Então, só que assim, é de qualquer maneira, alguém vai me empurrar, eu vou ali, né, pegar a Letícia aqui de exemplo, eu vou pegar a Letícia e arrastar ela pela mão, falar, não, você tem que vir, porque Jesus te chamou. Não, a Bíblia diz assim, olha, se quiser, vir após mim, pegue a sua cruz e negue-se. Se quiser. Eu falei aqui na ministração passada, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele te comprou, pegou a sua carta de alforria, entregou na sua mão e falou, olha, você é livre. Se você quiser ir embora, você pode ir. Mas se quiseres vir após mim, pega a sua cruz e vamos juntos, né? Só que Ele está na frente, é porque é vir após. Ele está na frente. Então, ou seja, Ele está contigo, né? Então, depois dessa pequena introdução, eu efetivamente vou entrar naquilo que eu quero falar, né? Então, mas assim, você já entendeu, tem que acontecer dentro, não é fora, é dentro. Então, eu quero começar lendo Lucas capítulo 18, no versículo 11, e fala assim, olha, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano, né? Nós não podemos fazer isso.
Jejuo 2 vezes por semana, e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí no versículo 14 diz assim: eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós já ouvimos esse versículo várias vezes errado. Então, não é os humilhados serão exaltados, é quem se humilha. Sou eu que me humilho. Sou eu que me humilho na presença do Senhor. E aí então, Ele me exalta. É você que se humilha. Não quer dizer que se eu ir ali e humilhar o Fábio, fazer dele gato e sapato, e aí ele vai ser exaltado. Não é isso. Não é isso. Sou eu que me humilho. Amém, gente? Então, e aqui eu estou falando, aqui no versículo 11, era um fariseu, né? A Bíblia está falando, o fariseu em pé, ou seja, era alguém que conhecia os 613 mandamentos e ordenanças da palavra de Deus. O fariseu não era uma pessoa mal informada. Os fariseus eram alguém que conheciam as leis. E nós precisamos entender o seguinte, que da mesma forma que essas pessoas conheciam a lei e julgavam as pessoas pelo conhecimento que elas tinham, às vezes nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para essa cidade há 70 anos, eles disseram, nós tiramos o Senhor da nossa vida. Não sabem nem o que estão dizendo, mas nós estamos trazendo o Senhor para a vida deles. Quando o Hélio subiu aqui e estava falando de Jonas, eu pensei, nossa, que entendimento, que compreensão. É isso, gente. Nós somos os Jonas desse tempo. Às vezes eu brinco, eu falo assim, eu sou o Esdras da nossa geração, porque eu sou alguém que rasgou as vestes e que trouxe a palavra e falou assim, gente, nós precisamos ir atrás do Senhor, e nós precisamos ir atrás das pessoas para o Senhor. Mas Jonas foi legal, ele foi atrás das pessoas. Sabe quem eram os ninivitas? Era alguém, assim, os livros históricos, né, e dizem, e não está na Bíblia, eu pelo menos não encontrei lá dessa maneira, mas assim, se você for analisar o contexto histórico, os ninivitas era alguém que havia matado os pais de Jonas. Difícil, né? Difícil. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, todos nós somos jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Gente, quando eu descobri esse versículo, na verdade eu já tinha lido, passado por cima várias vezes, mas a minha filha, ela não está aqui, está lá dentro, ela era um bebezinho, e eu estava ali sentado com ela, assistindo as formiguinhas, e aí uma formiguinha se perdeu no mato com a mochilinha da outra formiguinha, né? Alguém aqui que é pai deve saber o que eu estou falando. E aí ela estava perdida no mato, e aí ela falou assim, deixa eu ver o que tem nessa mochila. E ela abriu a mochilinha da outra formiguinha, tinha uma Bíblia. E aí ela abriu lá, nesse versículo, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Escreve isso na sua geladeira. Você precisa lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você, né? Então assim, às vezes nós pensamos, eu estou sozinho no mundo, e é porque a gente não consegue ver como que o Senhor tem nos sustentado, como que o Senhor tem nos guardado, né? Então, nós temos que entender que o Senhor nos guarda e nos sustenta todos os dias. Nós não podemos ser guiados por circunstâncias. Às vezes, eu olho para a circunstância, às vezes você olha para a circunstância e fala assim, isso não é possível por causa disso, isso não é possível por causa daquilo. Gente, não existe impossível para o Senhor. Se você almeja fazer algo, se você almeja alcançar algo, e isso está alinhado com a vontade do Senhor para a sua vida, creia, estabeleça, determine, tome posse,
Porque você precisa viver Hebreus 11:1. Hebreus 11:1, ele está falando que a fé é a certeza de coisas que não vemos. Se eu preciso ver, eu não preciso ter fé. Se eu estou vendo, eu não preciso ter fé, porque eu já estou vendo. Né? Então, ou seja, mas quando eu não estou vendo com os meus olhos naturais, com os meus olhos espirituais, eu tenho que contemplar aquilo. Né? Às vezes nós oramos buscando algo do Senhor, mas a título de esperança. Ali no GC lá em casa, na hora do café, o café da comunhão depois do GC, eu estava falando ali com duas mães. Tenho certeza, elas serão mães, segurarão seus bebês nos braços. Mas assim, existem duas formas de acessar o futuro. A gente olha e fala assim, um dia eu vou ser mãe, eu vou ter o meu bebê. E aí, isso é esperança. Agora, você pode dizer, eu já me vejo com o meu bebê nos braços. Entendeu? Eu já me vejo com meu bebê nos braços. Eu já me vejo com essa bênção nas minhas mãos. Você precisa ver. Você precisa estabelecer. Às vezes a gente está ali com uma dor, um negócio, ou a gente está cometido de alguma, vamos dizer assim, de alguma enfermidade. E aí a gente fala assim, eu tenho uma doença tal. Misericórdia, ela é sua então, ela não vai embora. Porque ela é uma propriedade sua. Agora, eu estou acometido disso. Mas o Senhor já me curou, porque Jesus já levou sobre ele, levou é passado, todas as nossas enfermidades, por suas pisaduras, nós fomos sarados. Então você já é sarado, você já é sarada, então você não tem, como propriedade doenças. Então, ou seja, a forma de eu expressar certas coisas, eu estou assumindo propriedade daquilo. Então eu não posso assumir propriedade. Eu não posso. Eu tenho que dizer que já foi embora. Ah, não, mas eu vou negar? Não, mas eu tenho que profetizar fé. Eu tenho que profetizar fé. Eu tenho que estabelecer. Entendeu? Eu não posso falar assim, mas bom, tá doendo aqui, mas um dia Deus vai me curar. A misericórdia, gente. Não é assim não. Nós determinamos. As nossas palavras têm poder. Nossas palavras têm poder. Então, eu profetizo fé. Eu professo fé. E através da minha fé, eu alcanço aquilo que eu estou professando. Amém? Então, Eclesiastes 8:5 diz assim, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Gente, um caminho no deserto, rios no ermo. Aqui está falando que nada é impossível para o Senhor. Se você busca algo, se você deseja algo, você tem que crer que as mãos do Senhor não estão aleijadas para não atender você. E que os ouvidos dele estão assim, tem algumas versões que diz agravados, ou surdos, ou danificados. Os ouvidos do Senhor ouve a sua oração. A Bíblia diz que as mãos do Senhor estão estendidas. Eu preciso acessar as mãos do Senhor. Mas muitas das vezes, nós como filhos, né, a gente quer acessar as mãos, só as mãos. A gente acessa a mão do Senhor quando nós acessamos os pés. Eu vou lá e me posiciono nos pés do Senhor. Eu me posiciono nos pés do Senhor. E aí então, na mão do Senhor. Porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu já tive desejo do meu coração atendido, e eu não abri a boca para dizer que eu queria aquilo. O Senhor contemplou e me deu. O Senhor contemplou e me deu. Né? Então assim, acesse os pés do Senhor, se posicione lá, se humilhem aos pés do Senhor, diante dEle, na presença dEle. E aí quando o Senhor vai agradar de você, e aí então, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Aleluia. Então, primeira coisa, não é impossível para o Senhor. Tudo que você
almejar e que depender do Senhor e que for algo bom para a sua vida, com certeza você vai acessar. Mas tem que ser bom para a sua vida, porque às vezes eu quero acessar algo que não vai ser bom para mim. Às vezes eu quero acessar algo para mostrar ao meu vizinho, né? Às vezes eu quero comprar aquele, como é que chama aquele carro americano? Aquele Corvette americano, né? Grandão, vermelhão assim, só para estacionar e mostrar para o meu vizinho. Não vou acessar não, por quê? Para que eu quero aquilo? Para mostrar ao vizinho? Não, então não vou acessar não. E na verdade, eu estou falando isso aqui só para você ver como exemplo. Eu não tenho isso no meu coração não. Aleluia. Então eu creio que o novo de Deus já está derramado sobre a sua vida. Você só precisa tomar posse. O novo de Deus está disponível para nós. Então nós precisamos entender o seguinte: às vezes você fala assim, mas como que o novo de Deus está sobre a minha vida? Eu estou numa crise. Estou numa crise. Então eu quero ler aqui um texto que eu anotei, que fala sobre crise. Crise é um tempo de aceleração de propósitos. Crises não vêm para nos parar. Elas vêm para testar o quanto nós estamos firmes na palavra. Eu já vi pessoas que estavam indo razoavelmente bem. Bateu uma crise, desandou. Não estava firme na palavra. Quando você olha para Jó, bateu uma crise sobre Jó. Uma crise, né? Então, Jó perdeu os bens, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a saúde. Jó perdeu a saúde. E aí, por que Jó perdeu tudo aquilo? Por que a crise se instalou sobre Jó? Para Deus mostrar para Satanás que Jó era justo, íntegro e reto. Ou seja, ele queria que o diabo olhasse para Jó e visse que o coração de Jó não estava nas coisas. O nosso coração, ele precisa estar no Senhor. O nosso coração não pode estar nas coisas, porque se o meu coração estiver nas coisas, e aquela coisa de alguma maneira virar pó, o meu coração vai virar pó junto com aquilo. Então, o meu coração precisa estar no Senhor. Então, tem uma outra passagem que eu quero anotar aqui, que eu anotei aqui, que eu quero compartilhar com você. As crises forjaram homens fortes. Então, abateu a crise, mas o seu coração estava firmado na palavra. Então as crises formaram homens fortes. Homens fortes construíram tempos fáceis, tranquilos, agradáveis. Tempos fáceis formaram homens fracos. E homens fracos consideram os tempos difíceis, né? Então às vezes o tempo é difícil, é simplesmente porque eu sou uma geração fraca. Eu sou uma geração que não foi estabelecida. Então eu vou contar para vocês uma coisa. Não que eu esteja falando de coisas materiais. Me entenda, por gentileza, me entenda. Eu vim de um lugar onde não tinha água encanada, não tinha eletricidade, e eu tomava banho no rio. Eu tinha, assim, até mais ou menos uns 10 anos, 12 anos, eu tomava banho no rio, na água corrente, com sabão preto que a minha mãe fazia. Quem sabe o que é sabão preto? Ninguém? Né? Eu tomava banho no rio com sabão preto que a minha mãe fazia. E não tinha eletricidade, a gente usava lamparina. Lá em casa tinha 2 lamparinas, uma do meu pai e uma de todo mundo, né? Então assim, e a casa era de pau a pique. Quando chovia, chovia mais dentro do que fora. Então eu tinha vizinhos que tinham uma Brasília, tinha um outro que tinha uma Variante, tinha um outro que tinha um Fusca. Eu pensava, nossa, essas pessoas são ricas, elas têm uma Brasília, né? E um dia eu estava comentando com ele, então eu falei assim, não, o menino que vendia picolé tinha uma caixa cheia de picolé. O menino que era rico, gente, misericórdia. Vocês estão rindo? Era isso, gente, era isso que estava na minha mente de criança. Mas um dia eu conheci o Senhor. Eu tinha por volta ali de 10 anos. Eu ia para o catecismo. A catequista não sabia nada. Eu sabia mais Bíblia do que ela. Eu quase ensinava ela. Um dia eu falei com a minha mãe, eu não vou mais no catecismo. A menina não sabe. Ela não sabe, ela não conhece. Eu faço pergunta, ela fica tonta, né? E aí eu não fui mais. Eu comecei a ler, ler, ler. E não tinha o Velho Testamento. Era Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E aí, muito mais tarde, eu descobri o Antigo Testamento. E aí tal, só resumindo para vocês. E aí, eu aprendi que eu tinha que dizimar o Senhor. Eu tinha que fazer a circuncisão ali nas minhas finanças, entregar ao Senhor. Eu aprendi a fazer isso. Depois eu descobri que eu podia ir além. Eu poderia dar uma oferta. Eu não estou forçando você a fazer nada, não. Eu estou te contando a minha caminhada.
tá bom? Então, assim, não é por... Eu não vou tirar outra oferta, estou só te contando. Não por tristeza, nem por constrangimento. E aí, eu descobri isso. E aí, o que aconteceu? Eu entregava todo mês, eu entregava ali o dízimo, eu entregava ali a oferta. E eu me lembro, gente, eu era solteiro, um jovem, o salário mínimo era R$100. Eu ganhava 600. Eu, um jovem, solteiro, eu ganhava 600. Eu dormia na empresa, eu comia na empresa, quando eu já estava trabalhando. Eu comia na empresa, eu ainda ganhava uma cesta básica, tão grande, que não era possível carregar assim, nos ombros, de tão grande que era. Eu levava e dava para minha mãe. E eu nem morava com a minha mãe. Então, ou seja, o que estava sobre mim, o que Deus já estava derramando sobre mim, era para dizer, não é na força do seu braço, sou eu que faço. O que Deus vai derramar sobre você, não tem nada a ver com a força do seu braço, não tem relação com o seu diploma, não tem relação com quanto você estudou, tem relação com o quanto você busca Ele, tem relação com quanto dependente você é do Senhor, tem relação com quanto você crê, tem relação com quanto você está sendo transformado por dentro, não tem relação com isso aqui, ó. Não tem relação com o seu braço. E aí eu me lembro, eu tinha, aí depois, claro, eu comprei uma moto velha, eu tinha uma moto velha, rapidinho, eu comprei uma moto nova, e depois eu comprei um barracão com um terreno, e nós fizemos ali uma casa. Aí eu conheci uma menina linda do interior, maravilhosa, casei com ela, né? Aí ela não sabe não, eu casei com ela por interesse. Verdade, gente, verdade, eu sou interesseiro, né? Aí eu olhava para ela e dizia, que família bonita, bem estruturada, servos do Senhor, né? Pessoas honradas. O pai dela é um exemplo. A mãe, eu falo com ela, você não tem uma mãe, eu não tenho uma sogra, eu tenho 2 mães. Eu amo a minha sogra, né? Então assim, e eu olhei para aquela família, eu falei assim, olha, é essa família que eu quero de exemplo para os meus filhos. E aí, assim, eu orei muito, ela orou pouco, eu casei com ela. Então assim, ou seja, eu saí de um lugar totalmente desestruturado. E, não, mas o Senhor não colocou em lugares altos. Não? De onde eu vim, eu multipliquei 1000 vezes. Né? E, se fazer a conta, deve ser mais de 1000 vezes. Então assim, só quem dobrou o patrimônio uma vez ou 2 vezes, sabe que multiplicar 1000 vezes não é pouco. Então assim, e eu estou falando de coisas espirituais e materiais, porque ter um lar estabelecido, com filhos caminhando na presença do Senhor, é lindo, gente. E eu olho para os meus meninos, e o meu filho tem 7 anos, ele falou assim, pai, eu quero ser pastor. E é bonitinho, ele falou assim, pai, eu quero ser pastor. E ele conhece Bíblia, gente. Teve alguém que foi dar aulinha para ele ali na salinha, e falou assim, o seu filho não passa enganado, ele corrige a gente, e ele sabe muito, louvado seja Deus. Então, Salmo 126 diz assim, os que semeiam em lágrima, cegarão com alegria. Então você precisa semear. Eu vim da roça. Você não colhe uma roça de milho se você não colocar a semente no chão. Você não colhe uma roça de trigo se primeiro você não plantar. E o que é mais interessante, você tem a provisão, ela está ali na sua mão, ela está garantida, você poderia guardar nos celeiros, mas você não guarda, você põe na terra. Por que você põe na terra? Não existe uma pessoa que tem mais fé do que um agricultor, porque ele pega a sua semente e põe na terra. Se não chover, se não der sol, se a temperatura não ficar legal, a semente apodrece e ela não nasce. E se ela não nascer, ela não produz. Mas ele crê, então ele vai lá e põe na terra. Então você precisa confiar que é o Senhor que está guardando a sua semente, que é o Senhor que vai fazer frutificar a sua semente, que é o Senhor que vai estabelecer a colheita da semente que você colocou na terra. Homem nenhum pode garantir que a semente que você plantou será produtiva, mas a Bíblia diz que as pessoas vão semear e elas vão colher 30, 60 e 100 por 1. É o Senhor que dá a colheita, é Ele que faz a planta ali produzir fora dos olhos, fora dos olhares humanos.
né? Então ela germina. É uma coisa fantástica. Você pega uma semente e abre e não tem nada dentro. Mas você põe na terra e fica olhando. Aí eu fazia isso. Aí eu ia lá e arrancava o carocinho de milho para ver. Ele já estava gordinho, saindo raizinha. Aí, claro, né, eu arranquei e perdeu. E João 4:23 diz assim: mas a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procuram os tais que assim o adorem. Então, ou seja, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Não é só por Montreal, né? Não é só por Mirabel, né? Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. E Ele está procurando quem? Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Então, assim, nesta manhã eu quero instigar você a sair do lugar comum e começar a viver princípios bíblicos, não como forma de rito, mas como forma de princípios para a sua vida. Então, agora que eu cheguei no ponto 1. Então, no ponto 1 aqui, bem rapidinho, claro que eu vou trazer alguns princípios bíblicos, uma promessa que eu vim fazendo já há algum tempo. O primeiro princípio é obediência. A Bíblia diz que antes de Jesus, antes de nós acessarmos ali o sacrifício de Jesus no Calvário, éramos filhos da desobediência, mas agora nós somos obedientes, ou pelo menos deveria ser. Quer ver? Eu quero ler com vocês aqui um exemplo de desobediência. Êxodo 16:14 diz assim, olha: então diz o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda na minha lei ou não. Êxodo 16:4. E no versículo 20 diz assim, olha: eles, porém, não deram ouvido a Moisés, antes alguns deles deixaram dele quem? Do maná, para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Então, ou seja, por que colheram mais do que era necessário? Por que guardaram para o dia seguinte? O Senhor não é de confiança. Ele diz que faria chover, e que era para colher um jarro para cada um, né? Ou seja, não era para colher mais do que era necessário. Então era colheu, comeu. E a Bíblia diz que aqueles que colheram não foi demais e nem faltou. Ou seja, aquele pão que caía do céu era um milagre, era uma provisão divina diária. Então nós vivemos com uma provisão divina diária. Nós não precisamos preocupar com quão grandes são os nossos celeiros, a nossa despensa. Ah, não, a minha despensa tem que estar abarrotada. Não é isso não. Nós vivemos de provisão diária. Em João 14:15 diz assim, diz que os filhos da obediência amam ao Senhor e demonstra isso pela sua fé. Então eu demonstro a minha obediência pela minha fé. Aleluia. Então, assim, só para finalizar, eu estou realmente finalizando, e eu quero trazer para vocês 3 mandamentos, curtinho, rapidinho, 3 imperativos do Senhor. E um deles está em Isaías 55:6, que fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você fala assim: mas o Senhor um dia vai embora, vai ficar longe. Talvez você vai estar longe. Você vai estar longe. E aí então, Ele não vai estar mais perto. Vai ser mais difícil de invocar. Um desviado é alguém que está longe, que está distanciado. Então é difícil de invocar. Então, buscai ao Senhor enquanto está perto. Busque Ele todo dia. Faça disso uma rotina para a sua vida. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor é um mandamento para nós. Nós buscamos tantas coisas. Nós viemos para esse país atrás de algo. Nós viemos aqui buscar as coisas, mas nós encontramos o Senhor. Teve gente que chegou aqui pensando: ah, não, vou ficar rico, eu vou ganhar em dólar. Chegou aqui e encontrou o Senhor. Que bonitinho, né? Legal, bacana. É muito bom, né? Então o Senhor está à sua espera. Buscar o Senhor é uma prioridade. E Salmo 100 é pequenininho, eu vou ler tudo. Diz assim, olha: celebrem o Senhor com júbilo todas as terras. Aqui poderia ser todos os povos,
né? Depende da versão. Sirva ao Senhor com alegria, apresentem-se a Ele com cântico, saiba que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos, nós somos propriedade de Deus, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Gente, quando a gente fala de geração em geração, eu não entendia isso, mas quem é pai sabe o que é de geração em geração. A bênção que eu recebo do Senhor, eu quero que ela passe para o meu filho. Eu quero que ela passe para o meu filho. Eu quero que o meu filho acesse no Senhor muito mais do que eu já acessei. Porque, mas só que antes disso, no versículo 5 está falando que o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre, e é de geração em geração, né? Aí está falando a sua fidelidade, mas só que o versículo 1 está falando celebre, o versículo 2 está falando sirva, o versículo 3 está falando que nós somos propriedade dele, o versículo 4 está falando entre pelas portas. Entre pelas portas. Entrar é contigo, irmão. E eu não posso te pegar pelo braço e te arrastar a escada abaixo. Entrar é contigo. É você que tem que dar o passo, né? Então assim, e para finalizar, Marcos 16:15 fala assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que falar do favor de Deus, nós temos que falar da misericórdia, nós temos que falar da graça, nós temos que falar da justiça ou da justificação do Senhor, todos os dias. A Bíblia diz que é em tempo e fora de tempo, é todo tempo. Então nós não podemos cessar de falar daquilo que o Senhor tem nos entregado. Então assim, eu não vou avançar mais, eu teria mais 4 versículos aqui, mas assim, eu não quero continuar. Eu só quero dizer para você o seguinte: eu quero dizer para você que nós precisamos assim, convocar quem está caminhando conosco, do nosso lado, alguém que está próximo de nós, para a gente caminhar junto e alcançar essa cidade. Aí você fala: como que eu vou fazer isso? Eu não sei. A Bíblia diz que o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Então, ou seja, o Senhor vai te dar a sabedoria necessária para discernir o tempo e o modo. Aleluia. Coloque em pé no seu lugar, louvado seja Deus, aleluia.